E agora nós vamos ver sobre a nova terra. O que vai acontecer quando Jesus voltar, estabelecer aqui o seu reino, justiça, como será, o que acontecerá, o que faremos durante toda a eternidade. Nós vamos recapitular aqui um pouquinho sobre o que nós já falamos anteriormente, só para poder dar aqui introdução ao assunto da nova terra. Então nós vamos ver aqui mais ou menos, nós vamos ver aqui um pouco sobre como estará o mundo por ocasião da volta de Jesus, então, tá? Está escrito assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. João 14, do 1 ao 3. Então Jesus está dizendo: olha, não se preocupem, eu vou, mas quando eu for, eu vou para preparar um lugar para vocês, porque lá na casa do meu pai há muitas moradas. E se isso não fosse verdade, eu teria dito: mas vou, e quando eu for e vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Bom, então Jesus prometeu que vai voltar para nos levar e morar junto com Ele. Aqui tem um desenho representando a volta de Jesus, e lá em Apocalipse 1:7 está escrito assim: eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Apocalipse 1:7. Então Jesus vai vir, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem são aqueles que o transpassaram? Quem são? Alguém sabe quem são aqueles que transpassaram Jesus? O que é transpassar? Transpassar é passar de um lado para o outro, né? Danificar alguma coisa, né? Causar dano, ferimento. Então esses que o transpassaram, que vão ver Jesus voltando em glória com todos os seus anjos, né, como a gente pode ver na imagem aqui, são aqueles que colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça, aqueles que pregaram suas mãos, aqueles que pregaram seus pés, o soldado que perfurou o seu lado com a lança e viu saindo do seu lado água e sangue, aqueles que escarneceram de Jesus, que cuspiram no seu rosto, aqueles que esbofetearam o mestre, aqueles também que o acorrentaram, que o prenderam, Herodes, também aqueles sumos sacerdotes, todos aqueles que praguejaram contra ele e disseram: crucificam, crucificam. Todos esses verão Jesus voltando, porque Jesus vai ressuscitá-lo justamente para contemplá-lo em glória. Eu acho que eu não sei se eu coloquei o texto que diz isso aqui, eu acho que eu não coloquei. Deixa eu ver, eu não coloquei. Depois a gente pode ver. Então diz assim também, Hebreus 9:28: e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Olha só, Jesus aparecerá segunda vez, não mais para eximir, ou seja, não para tirar os pecados do mundo, não para nos libertar dos pecados, porque isso ele fez quando veio a primeira vez. A segunda vez agora, ele vai vir para brindar a salvação a todos que o aguardam. Então ele virá para conceder o cumprimento da promessa e dar a salvação àqueles que o aguardam. Não é para todos, somente para aqueles que o estão aguardando. Isso está lá em Hebreus 9:28. Pois dada a ordem, 1 Tessalonicenses 4, está escrito: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para todo sempre. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Nós já falamos aqui também um pouco sobre o arrebatamento nas palestras anteriores. O arrebatamento é justamente isso. Quando Jesus voltar, né, ao ressoar a voz de Deus e ao ouvir a trombeta, então Jesus Cristo retornará. Os mortos que morreram em Cristo, preparados, aguardando o retorno dele, ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos sobre a terra, os que estiverem vivos aguardando Jesus voltar, serão transformados e arrebatados juntamente com os salvos ressurretos para se encontrar com Ele nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Então quando Jesus voltar, vai ser para isso. Não vai ser para julgar o mundo, não vai ser para destruir o mundo naquela hora,
nem para julgar as pessoas ímpias, e também não vai ser para libertar o mundo do pecado, mas vai ser para conceder àqueles que morreram em Cristo que ressuscitem a transformação do nosso corpo corruptível em incorruptível e o nosso corpo mortal em imortal para aqueles que estiverem vivos, e todos juntos iremos e subiremos com Ele para morar com Ele para sempre, né? Haverá um período de 1000 anos que nós também já vimos aqui, não vamos entrar nesse detalhe agora. Muito bem. E o que acontece depois, logo em seguida? Para qual céu irão os justos? Bom, se Jesus vai voltar e vai nos buscar para nos levar junto com Ele para o céu, em que céu será que os justos irão? Em que céu será que Deus mora, Jesus mora? Por exemplo, eu estou olhando para o céu agora e não estou vendo nada de diferente. Eu acredito que vocês também não. Bom, vamos tentar entender aqui para qual céu nós iremos. Bom, aqui tem uma figura do céu, né? O oceano e tal. Está escrito assim: depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. Olha que interessante, o relato bíblico, logo no comecinho de Gênesis, lá no relato da criação, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, no entanto, era sem forma e vazia. O Espírito, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E então disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O primeiro dia Deus criou a luz. Ele simplesmente criou a luz. Ele disse: haja, e houve. A matéria-prima foi a sua palavra. Esse daqui é o relato do segundo dia da criação. Depois que ele criou a luz, houve a tarde e houve a manhã. O que mostra que os dias eles se iniciam na tarde. Quando o sol se põe, por exemplo, hoje quando o sol se pôr, de acordo com a Bíblia, acabou esse dia. Iniciou-se um novo dia. O dia sempre se inicia pela parte escura. Então houve tarde e houve manhã, primeiro dia. Aí no segundo dia ele começa dizendo assim, ó: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Separou as águas em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo dele, separou das que ficaram por cima. Então ele separou, levou um pouco de água para cima e deixou um tanto aqui embaixo, e fez um limite entre elas, que chamou de firmamento. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia, Gênesis 1, 6 e 8. Segundo dia. Agora o interessante é o seguinte: disse também Deus: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. O que mostra que o firmamento realmente era o céu, porque lá nós vimos agora que ele deu ao nome do firmamento de céu, que é o espaço que havia entre as duas partes de água, o tanto que estava acima do firmamento e o tanto que estava abaixo. Olha só, ele determinou que as aves voassem pelo céu. Olha só, fervilhem o céu, né? Fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. Então, se nós olharmos para o céu aqui, nós vamos ver aves voando. Tanto que a hora que eu olhei a primeira vez, eu vi um abutre ali voando. Ó, tem as pombinhas, enfim, as pombas voam no céu. Se nós vemos as pombas voando no céu aqui, as aves, isso quer dizer o quê? Que esse é o nosso céu, o céu que Deus criou aqui e separou no segundo dia. Mas se nós vamos para o céu, será que é para esse céu que a gente vai? Essa é a pergunta. Lembrando a pergunta: para qual céu irão os justos? Ora, se esse é o céu, por que a gente não vê, por exemplo, os anjos, o trono de Deus aqui? Bom, vamos tentar entender. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Olha, vejam que interessante, Deus é maravilhoso. Ele criou a luz, como nós acabamos de ver, ele criou a luz no primeiro dia. Isso está lá nos primeiros versículos de Gênesis. Porém, o sol, a lua e as estrelas, ele só criou no quarto. Que luz era que iluminava a terra? Curioso, não é mesmo? Bom, declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separarem o dia da noite. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. Deus colocou todas essas luzes no céu, a fim de iluminarem toda a terra. Gênesis 1, 14 ao 19. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, bem racional. O sol, a lua e as estrelas, elas estão no nosso céu
atmosférico? Ou estão acima desse céu aqui? Nesse céu ou acima dele? Uma outra pergunta, para vocês pensarem. O Sol é maior, do mesmo tamanho ou é menor que a Terra? O Sol. O que a gente aprende na escola? Que o Sol é muito maior e que ele está a milhares de quilômetros de anos-luz à distância da Terra. Se o Sol é maior que a Terra e se o Sol é de fogo, o Sol caberia aqui dentro? Ou não? Não tem como o Sol caber aqui na nossa Terra, não tem como. Mas aqui a gente veio falando que Deus colocou esses luzeiros no céu. Porém, o Sol, a Lua e as estrelas, eles estão no segundo céu, que é o céu espacial. Então, o nosso primeiro céu, esse céu que a gente vê aqui, esse céu azul onde as aves voam, é o primeiro céu, o céu atmosférico. O segundo céu, que é onde Deus colocou os astros, é o céu espacial, né? O céu espacial. Se o céu espacial onde estão as luas e as estrelas também é céu e os justos irão para o céu, será que é para lá que a gente vai? Bom, existem diversos aquelas sondas lunares que os cientistas mandam e aqueles telescópios, né, que ficam na órbita da Terra, lá no espaço, fotografando a Terra, enfim. Por que será que nunca nenhum desses aparelhos fotografou a Deus? Por que será que nunca nenhum astronauta viu a Deus? Isso é um sinal de que Deus não está nesse céu. Ora, mas será que existe mais um céu? Bom, vamos ver, né? Vamos ver se a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Ouçam o que Jesus disse em Mateus 6,9. Por essa razão vós orareis assim: Pai nosso que está no céu. Quando Jesus ensinou os discípulos a oração modelo, ele começou dizendo assim, que quando os discípulos fossem orar, eles deveriam começar assim: Pai nosso que está no céu. Então Deus realmente está no céu. E a Bíblia diz que Jesus está com seu Pai no seu trono. Então Jesus também está no céu. Mas não pode ser como nós vimos esse céu atmosférico e nem o céu espacial. Deve ser um outro céu. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Ele ainda disse mais assim também. E Jesus lhe assegurou com toda certeza: te garanto hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. E sendo aqui ele disse para aquele ladrão que estava do seu lado, pendendo na cruz no momento da sua morte. E quando aquele ladrão se arrependeu, olhou para Jesus e disse assim: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava arrependido e pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que estava ali para perdoar os pecados dele, se arrependeu e rogou misericórdia para Jesus Cristo. E aí Jesus disse isso para ele: com toda certeza te garanto hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Bom, então existe um paraíso, né? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Bom, então Deus realmente está no céu, está no paraíso. Existe um paraíso onde Deus habita, mas não pode ser o nosso. Então agora a gente vai ver o que está escrito. Ó, sendo que o próprio Jesus disse que o seu Pai está no céu, que é o seu paraíso, então por que será que ninguém o vê? Existiria ainda outro céu? Será que existe um terceiro céu? 2 Coríntios 12:2 e 4 dá a resposta. Isso daqui foi uma visão que Paulo teve. Uma visão não, um conhecimento, um conhecido dele contou isso para ele. 2 Coríntios 12:2 e 4, Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas eu sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, ou seja, que não dá para expressar, as quais não é concedido ao homem comentar. Então existe um terceiro céu, que é onde está o paraíso de Deus, o seu trono, onde Deus habita, e é para onde os justos irão. Quando Jesus voltar, é para esse céu que ele nos levará, o terceiro, que está além da vista de qualquer ser humano. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, porém o Filho unigênito é quem o revelou. Então hoje nós sabemos que Deus existe, conhecemos o amor de Deus, porque Jesus Cristo veio e vivenciou a pessoa de Deus na sua própria vida e mostrou para todos que Deus existe através da sua própria vida e demonstrou que Deus nos ama verdadeiramente pelo sacrifício eterno que ele operou em nosso favor. Bom, então existe um terceiro céu. Eu já ouvi dizerem por aí que existem 7 dimensões. Eu não sei qual a base que se usa para isso. Como a gente aqui procura estudar sempre baseado unicamente na Bíblia, a Bíblia diz que existe um terceiro céu e que lá é onde o conhecido de Paulo ouviu palavras inexprimíveis que ao homem
ao homem não é concedido comentar. Ou seja, esse homem que foi ao terceiro céu, Paulo não sabe dizer se foi em visão, se foi em espírito, se foi no corpo. Ele mesmo diz aqui, ó, eu não sei, mas Deus sabe. A questão é o seguinte, que não foi dada autorização para esse homem, não foi dada autorização para ele comentar as coisas que ele viu e ouviu. Não foi dada, as quais não é concedido ao homem comentar. Bom, vamos ver aqui o que mais. Então, quando Jesus voltar, voltando ao contexto do assunto, quando Jesus voltar e nos levar, ele vai nos levar para onde está o trono do Pai, no céu. Mas o que nós vamos fazer lá? Olhei e vi alguns tronos. Foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem. E esses são aqueles que ele viu lá, João, né? E não receberam um sinal na testa nem na mão deles. Então todos aqueles que João viu no céu, a quem foi dado o poder de julgar, de operar um julgamento, de participar de um julgamento, são aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e também não receberam um sinal na testa e nem na mão. São esses que ele viu lá em cima. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Então, quando Jesus voltar, nos levará para o céu, e aqueles que forem com ele, vai ser dado a eles o poder de julgar. E eles reinarão com Cristo lá no céu durante um período de 1000 anos, que nós já comentamos aqui. 1 Coríntios 6,2 diz assim: ou desconhecer que os santos julgarão o mundo todo. No versículo 4, 1 Coríntios 6,3, perdão, diz assim, ó, e mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Durante esses 1000 anos, os salvos, aqueles que estiverem lá com Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos, e durante esses 1000 anos, eles vão julgar o mundo, inclusive os anjos, conforme Paulo diz aqui aos Coríntios. Então, olha aqui, a gente vê aqui a representação de duas pessoas perante um anjo, e eles estão examinando um livro. E aparentemente a pessoa está questionando para ela. Vamos supor que Jesus voltou, eu não estava preparado e não fui para o céu. E vamos supor que essa pessoa aqui é a minha irmã, que foi para o céu. Aí ela quer saber por que eu não fui para o céu, porque eu vinha para a praça, compartilhava a palavra com vocês, ia para a igreja, todos os cultos, orava, era tão dedicado à igreja, mas eu não fui. E minha irmã agora quer saber, escuta, mas por que meu irmão não está aqui? E esses 1000 anos vai ser justamente para isso. O anjo vai pegar o livro da minha vida, que está relatado, o livro da minha vida, e vai mostrar para minha irmã. Vem cá, Jaqueline, eu vou te mostrar por que seu irmão não foi, não veio. E aqui está relatado todos os meus atos. E que atos são esses? São só aqueles atos que vocês podem ver? Não, são os atos do pensamento, os desejos do coração, todas as coisas que eu fiz escondido, achando que ninguém estava vendo. Porém, há um anjo relator para cada um, que relata todas as palavras, atitudes, ações e até os pensamentos. Tudo está relatado no livro. E durante esses 1000 anos, a minha irmã vai saber o porquê que não só eu, mas outras pessoas que ela amava, que também não estão lá. Que pra ela achou que estariam, mas que quando ela chegou, ela se surpreendeu e viu que não estavam. E esses 1000 anos vai ser justamente para isso, para julgar o mundo e julgar também os anjos. E mais, não saber se vós que iremos julgar inclusive os anjos, mas que anjos? Os anjos perdidos. Aqueles que deram ouvidos às sugestões de Satanás lá no céu, e que quando Satanás foi expulso, foram expulsos junto com ele. E a Bíblia diz que foi uma terça parte. Ou seja, se existiam 900 anjos no céu, só um exemplo, tá? Se existiam 900, caíram 300 junto com Satanás, e ficou 600 lá. Mas na verdade a gente sabe que não é isso. A Bíblia diz que existem milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, né? São muitos. Enfim, então nós vamos para o céu durante os 1000 anos, vamos julgar e tudo mais. Depois, então, João olhou, continuou tendo suas visões, e olha só o que ele viu. Então eis que olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar o céu, mas a sua luz não havia desaparecido. Olhei para as montanhas, e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos, e todas as aves tinham fugido em revoada. Contemplei a terra, antes fértil, e vi que tudo virou deserto só.
Nós estamos pregando para nós. Olha só a imagem. Todas as suas cidades jaziam em escombros por causa do juízo do Senhor, por causa do poder do fogo de sua ira. Portanto, esta é a palavra de Yahvé. Eis que toda a terra ficará arrasada, embora não chegue a destruí-la por completo. O investigador sabe. Sendo assim, a terra passará por um tempo de luto e pranto, e o céu em cima escurecerá. Esta, pois, é a minha palavra. Eu decidi e assim proclamei. Não me arrependerei da minha decisão, tampouco voltarei atrás. Jeremias 4, do 23 até o 28. Então, depois que os santos justos foram para o céu e reinavam com Cristo durante 1000 anos, João continuou nas suas visões e ele viu que a terra estava nessa situação aqui. Não havia mais luz do sol, as cidades estavam todas destruídas, era uma calamidade só, todos os seres humanos haviam morrido, as aves haviam fugido, as colinas e os outeiros, as montanhas tremiam e estremeciam. E aí ele continuou olhando, olha só o que ele viu depois. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Olha só, enquanto Satanás vai estar preso aqui nos 1000 anos, os justos estarão aonde? Lá no céu. E os ímpios, o que vai acontecer? Terão morrido pela glória do resplendor da vinda de Jesus Cristo. E ele continua olhando. O anjo que desceu com a corrente lançou a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, depois do quê? Dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O que acontece então? Satanás permanecerá preso. Satanás ele permanecerá preso neste mundo durante um período de 1000 anos, porém, essa prisão aqui não é uma corrente como a gente vê aqui na ilustração. Uma corrente não poderia prender Satanás, porque ele é muito poderoso. Mas é uma corrente de circunstâncias. E eu vou explicar para vocês. Por exemplo, qual a função de Satanás hoje? Depois que ele foi banido do céu, ele tentou gerar discórdia lá no céu, tentando vender para os anjos a ideia de que o governo dele seria melhor do que o governo de Deus. De que ele sim poderia proporcionar aos anjos a liberdade. Quando Jesus, depois de ter insistido com ele, tentado mostrar para ele que ele estava errado, quando Jesus então não conseguiu convencê-lo porque Satanás não quis, houve um momento então que a Bíblia diz que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos, e o dragão e os seus anjos não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. E então foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que é o que a gente leu agora. Ele foi expulso para a terra. E aqui na terra, o que ele faz agora? Sabendo que ele não pode atingir a Deus, o que ele faz? Ele procura atingir a Deus na pessoa daqueles por quem Jesus Cristo morreu, através de nós. Deus nos ama, e a Bíblia mostra isso, tanto é que ele enviou seu próprio filho para morrer por nós. E eu tenho certeza, eu não sou pai ainda, apesar de ser casado já há 9 anos, não sou pai. Mas eu tenho certeza que se eu fosse pai, jamais eu ia aceitar que qualquer um fizesse qualquer coisa de mal pro meu filho. E eu tenho certeza que se fizesse alguma coisa de mal pro meu filho, ia estar atingindo a mim. E seria como se estivesse atingindo a minha própria pessoa. E é justamente isso que Satanás sabe. Ele atinge os filhos de Deus, sabendo que dessa forma atinge o próprio pai. E o que acontece? Hoje, o principal papel dele é nos destruir, nos tentar, nos derrubar, colocar coisas no nosso caminho que nos afastam de Deus e nos levam para distante dele. É tentar fazer com que nós venhamos perder a oportunidade que Deus está nos dando de morar novamente com ele para sempre. É isso que Satanás faz, esse é o principal objetivo dele. Agora analisem comigo, se quando Jesus voltar, os salvos que estiverem mortos ressuscitarão, os salvos que estiverem vivos serão transformados e junto com os ressurretos irão para o céu com Cristo, e os ímpios irão morrer por causa do fulgor da glória de Deus. Satanás vai ficar aqui com quem? Sozinho. Ele vai ficar com os anjos dele, só ele e os seus anjos. Resumindo, ele vai tentar quem? Se a principal função dele, se o principal hobby ou prazer dele é nos destruir e nos tentar e causar dor e sofrimento para nós, o que ele vai fazer? Nada. Ele não vai ter nada para fazer. Ele vai tentar os anjos dele? Não tem como, os anjos dele já são comparsas dele, né? Trabalham com ele, são ministros dele. Então
ele vai ficar preso por uma corrente de circunstância. Ele vai ser obrigado a ficar aqui e não vai poder sair. E durante esses 1000 anos ele estará preso nesse sentido, não vai ter nada para fazer. Colocar ele num cárcere ia ser a mesma coisa. Uma pessoa que está presa não tem o que fazer, tem que ficar lá, confinado, sem nada para fazer, sem nenhum lugar para ir. E assim será com Satanás. Esse mundo será a prisão dele. Então será uma cadeia de circunstâncias. Mas o que acontece? Diz que depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Às 6 horas da manhã. Como será que ele vai ser solto? Não tem como você não ser abençoado. João continuou olhando na visão e olha só, entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Então aqui o que eu acabei de falar para vocês se comprova. Aqueles que não estarão no céu estarão mortos. Morrerão com o resplendor da glória de Jesus Cristo, que consome o pecado. A glória e a santidade dele é tão grande que todos aqueles que estiverem com o pecado em si serão destruídos, não porque Deus deseja destruí-los, mas porque o pecado que há neles fará com que eles partilhem dessa sorte, que é a destruição. Então depois, entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta, pois, é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a do justo. Aqui foram para viver com Cristo durante 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, então Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Ou seja, se ele estava preso porque não tinha ninguém para tentar, porém nessa ocasião aqui, depois dos 1000 anos, ele vai ser solto, e os demais não reviveram até que se completassem os 1000 anos, isso quer dizer que depois dos 1000 anos, os ímpios ressuscitarão pelo poder de Deus. É Deus quem dá a vida para todos. Deus os ressuscitará agora, porém para a condenação eterna, para o juízo final deles, para que eles conheçam aonde foi que eles erraram, por que eles estão partilhando da destruição e da condenação eterna, e para que todos tenham consciência de que Deus verdadeiramente é justo. Então o que acontece? Depois que os ímpios ressuscitarem novamente, Satanás vai enganá-los novamente. Olha só, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número das nações é cuja areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcham por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, que é a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e os devorou. Apocalipse 20, do 1 ao 3, aí o 5, 7 ao 9 também. Então o que acontece? Depois que Satanás seduzir novamente as nações, depois de ressurretas, elas vão invadir a cidade de Deus, que já terá descido do céu, que a gente vai ver agora. Porém, nesse momento, no momento em que eles dão a marcha, que Satanás dá a ordem, e toda essa hoste maligna avança contra a cidade, então desceu o fogo do céu e os devorou. Agora a gente vai voltar aqui nos relatos, né? A Bíblia relata diversas ocasiões em que Deus enfiou fogo à terra. Vamos ver algumas delas. Olha só, temos aqui 4 figuras representativas que representam uma ocasião em que Deus mandou fogo à terra. E esses 4 desenhos prefiguram aqui um relato na Bíblia, relatado na Bíblia, da experiência de Elias. Elias era um profeta de Deus e houve um momento em que os pagãos haviam desafiado a Deus. E Elias então chegou e falou, então tá bom, então vamos fazer um teste, vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Se é o meu Deus, o Deus de Israel, ou se é o Deus de vocês, dos profetas de Baal. E aí ele propôs o seguinte, vamos construir 2 altares. Então os profetas de Baal construíram o altar deles, e Elias construiu um outro altar. O que acontece? Elias falou assim, bom, agora orem para o Deus de vocês. Vamos fazer o seguinte teste. O Deus que consumir a oferta que está em cima do altar com fogo, o Deus que responder com fogo, esse sim é o Deus verdadeiro. E aí Elias falou, vão vocês primeiro. E aí os 450, eram 450 profetas de Baal, começaram então em volta do altar, orar ao seu Deus, fazer danças, aqueles rituais todos. Eles inclusive se feriam com cacos de telha, se machucavam, sangravam e, resumindo, era uma coisa só. E Elias começou até a zombar deles. O relato bíblico diz que Elias falou assim, olha, gritem mais alto, de repente ele está dormindo, pode ser que ele não está ouvindo, grita mais alto, quem sabe ele pode ouvir. Resumindo, eles ficaram das 9 da manhã até as 3 da tarde, de manhã até a tarde, fazendo um ritual em volta do altar lá, não aconteceu nada. Quando eles já estavam exaustos, cansados, Elias falou, agora eu vou orar ao meu Deus, e a gente vai fazer o teste para ver qual é o Deus verdadeiro. Aí Elias fez isso daqui, ó, ele pediu que os homens fizessem uma valeta em volta
altar, fizessem uma valeta em volta do altar e enchessem de água a valeta. Na verdade, ele pediu 7 talhas, né? 7 bujões de água, e ele jogou 7 talhas de água em cima do altar, em cima da oferta, da lenha, do bezerro, da oferta que estava. Resumindo, 7, encharcou o negócio lá. E a água que ia escorrendo encheu toda a valeta. E aí então Elias se pôs a orar, e quando ele orou, desceu o fogo do céu, consumiu o altar, as pedras e lambeu a água ainda, consumiu tudo. Resumindo, Deus nesse momento provou com o fogo do céu que Ele é o Deus verdadeiro. Vamos ver outras ocasiões aqui, ó. Isso daí foi a ocasião do deserto. A ocasião do deserto, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, passaram lá 430 anos escravizados pela nação egípcia por causa dos seus pecados. Durante o dia no deserto, durante a noite no deserto, como fazia muito frio, Deus os guiava por uma coluna de fogo, não só para aquecê-los, mas para iluminar a caminhada deles à noite. E durante o dia com uma coluna de nuvem, porque como era muito quente, uma nuvem os cobria do calor intenso. E esses dois outros desenhos aqui representam a destruição de Sodoma e Gomorra. 2 cidades muito ímpias que Deus mandou fogo do céu, fogo e enxofre, e as consumiu. E elas duas são símbolos do que vai acontecer no final dos tempos com esse mundo. E aqui uma outra representação, a sarça ardente. Quando Moisés decidiu não mais continuar sendo chamado filho da filha do faraó, ele saiu do Egito, fugido, foi pro deserto, e lá ele passou então diversos anos como pastor de ovelha. Por providência de Deus, né, ele estava sendo preparado para a missão que ele assumiria de guiar o povo pelo deserto. E teve um determinado momento que ele estava pastoreando as ovelhas e ele viu um arbusto chamado de sarça. E esse arbusto estava em chamas. E ele percebeu que o arbusto não se consumia. Estava em chamas, mas não se consumia. Ali também representava a presença de Deus. Foi dali que Deus falou com ele e o chamou para libertar o povo do Egito. Bom, essas são algumas ilustrações de que Deus mandou fogo do céu. Porém, o fogo final será diferente, pois esse fogo vai consumir e purificar a terra juntamente com tudo e com todos que restarem nela. O fogo final vai ser final. Vai ser diferente desses, porque vai ser um fogo que vai consumir a terra, tudo que existe nela e todos os que nela existem. E às vezes as pessoas ouvem esse tipo de coisa assim, do juízo de Deus, do castigo, do fogo eterno, e as pessoas ficam com medo porque não entendem. Na verdade, essa destruição é necessária, porque para que Deus possa estabelecer um novo mundo, um novo reino, melhor do que esse, é necessário que esse seja consumido. Não tem como Deus Jesus Cristo fundar o reino dele aqui na terra. Imagine só, se Jesus escolhesse um dos países de hoje, estabelecesse seu trono e reinasse de lá, nesse mundo todo sujo como a gente conhece. Não teria como, mas ele deseja criar novos céus e nova terra, como a gente vai ver. E aqui tem algumas representações do que vai acontecer, né? Vai cair fogo do céu, vai destruir tudo. Aqui é um símbolo da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu peguei tudo na internet essas imagens. E infelizmente até os ímpios serão consumidos, aqueles que não estiverem preparados para receber então a vinda de Jesus Cristo, né? Todavia um fogo desceu do céu e as devorou, as nações que Satanás enganou. Apocalipse 29. Bom, depois de todas essas coisas, João diz assim: